A abertura da segunda noite do evento ficou por conta de Dudu Lima Trio. O baixista se destaca como um dos expoentes da nova música instrumental brasileira. E seus trabalhos contam com participações de grandes nomes como Hermeto Pascoal e Milton Nascimento. Grandes nomes como Hermeto Pascoal e Milton Nascimento. Off 2. O palco ficou ainda mais interessante com a presença de Carlos Malta, que é multi-instrumentista, mas foi através de seu saxofone e flauta que é consagrado como um dos mais importantes músicos do Brasil. Sonora Carlos Malta, Off 3. E não foi só o público que curtiu o som de Dudu e Carlos. Se depender deles, os próximos festivais também contarão com esse encontro. Sonora Carlos, Off 4. Nos intervalos dos shows, a música ficou por conta dos grupos formados por professores e alunos da FAMES neste palco alternativo. Uma experiência nova para o festival e também para os jovens músicos. Sonora Erlon Pascoal, Off 5. Outros grandes artistas subiram no palco e mostraram que o improviso do jazz consegue atingir todas as classes e idades. Foi o que fez o descolado trombonista carioca Raul de Souza. Off 6. E a atração internacional da noite veio diretamente da França. Jean-Luc Ponty mostrou intimidade com o seu violino. Sonora Luiz Souza, sonora Débora Souza, Povo Fala, Passagem, sonora Murilo Vago, sonora Ana Virgínia, Off 7. Com um clima agradável para a degustação de bons vinhos, o festival também chamou a atenção pela junção de boa música, gastronomia e arte. Uma receita que ajuda o festival e a cidade ficarem cada vez mais conhecidos. Sonora, José Olavo, Povo Fala, Mariana Lourenção, fim. Estamos de volta com o programa especial sobre as eleições de 2014 e segundo o que a nossa equipe de produção apurou, né, por enquanto, mesmo com 97% das urnas apuradas, ou seja, faltando muito pouco, né, para o Espírito Santo fechar aí a apuração dos votos, né, nenhum candidato deu o ar da graça, apareceu lá pelas bandas do TRE, como muitas vezes é de praxe, né? E já que estamos falando de TRE, nós vamos para o repórter Guilherme Klaus, que tem mais informações para a gente. É com você, Guilherme. Thelma Scarpini, nós estamos aqui no plenário do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e nós temos algumas informações para vocês aí. Olha só, o Muqui foi o primeiro município do Espírito Santo a totalizar os votos. Isso aconteceu em menos de meia hora logo após o encerramento das votações. Muqui veio seguido de Laranja da Terra e Jerônimo Monteiro, ou seja, são os três municípios que totalizaram os votos mais rapidamente. Ao todo, 89 urnas apresentaram problemas em todo o estado. Em Jaguaré, uma sessão eleitoral teve que ser substituída pelo voto manual, porque apresentou defeito e não teve como retomá-la. TVE nas eleições 2014. Ok.
Estamos de volta aqui com o cientista político Vitor Amorim de Ângelo para análises, considerações, né, a respeito desses resultados, né? Vitor, falando um pouquinho mais aí dessa relação, né, detalhando um pouquinho mais essa relação sempre muito complicada e polêmica, né, entre o Espírito Santo e Brasília e o governo federal, né? Que pontes, você falou que o governador Paulo Artung, né, que tudo indica será eleito em primeiro turno, né, vai ter que estabelecer. Você consegue visualizar o caminho que ele vai percorrer aí para fazer essas pontes? Ou você acha que o Espírito Santo ainda vai ter dificuldade de relacionamento com o governo federal, caso se confirme aí uma reeleição da presidente Dilma Rousseff? Essas pontes, elas precisam ser estabelecidas não só pelo governador. Há uma bancada de 10 deputados federais e 3 senadores no Espírito Santo. Então, nós temos esse conjunto de parlamentares, mais o governador, que precisam necessariamente dialogar com Brasília se quiserem atrair recursos para o Espírito Santo e, mais do que isso, porque parlamentares e governador não são atravessadores de recursos para cá, projetar o Espírito Santo nacionalmente, dar ao Espírito Santo a importância que a gente diz internamente que ele tem para o Brasil. Nós temos uma bancada de deputados federais maior do que alguns estados, como Alagoas, que tem uma projeção muito maior do que o estado do Espírito Santo. O presidente do Senado Federal vem de Alagoas e nós há algum tempo não temos um político de projeção. Agora, de memória, eu me lembro que o último ministro que nós temos, já faz algum tempo, foi Elcio Álvares, ministro da Defesa. Isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Se a gente pensar que Lula chegou ao poder em 2003, faz pelo menos 11 anos isso. Antes dele, poucos nomes no Espírito Santo tiveram uma projeção nacional. O governador Paulo Artung, quando foi governador no início da década de 2000, no seu primeiro mandato, de 2002 a 2006, ele tentou esta aproximação com o Lula e foi um momento de grande diálogo do Espírito Santo com o governo federal de um Partido dos Trabalhadores que então chegava à presidência da República. Só que em 2006, Paulo... Sim, que inclusive configurou no repasse, na antecipação dos royalties do petróleo para tirar o Espírito Santo da crise em que se encontrava. Num momento em que Paulo Artung precisava desses recursos. Esse, inclusive, é objeto de reclamação agora, durante a campanha do PT, de que Paulo Artung não reconheceu que parte do êxito de seu governo se deveu, naquele momento, a recursos enviados pelo PT a título de antecipação. Mas em 2006 ele resolveu apoiar o candidato Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à presidência da República, no momento em que Lula, saído da crise do mensalão, no seu ponto de vista, de Paulo Artung, poderia ser um candidato muito frágil, mas não, ele acabou se reelegendo. Então, no segundo mandato, Paulo Artung se voltou quase que exclusivamente para as questões domésticas. É preciso reverter esse quadro se a gente quiser, de fato, ter uma projeção, assim como uma atuação muito mais propositiva da nossa bancada, seja na Câmara como no Senado. O fato da deputada Rose de Freitas estar indo para o Senado e ela ter um perfil assim de negociadora, você acha que isso pode facilitar também essa ponte que o governador Paulo Artung, caso seja eleito e tudo se configura que sim, né, vai precisar em Brasília? Ela pode ser essa ponte importante lá para negociar? Eu penso que ela pode ser, mas quando eu, acompanhando a campanha dela, escutava o que ela dizia sobre um mandato no Senado, a impressão que eu tenho é que nem Rose de Freitas, a despeito de toda a sua experiência, tinha clareza sobre ou pelo menos não dizia isso claramente, qual era a diferença entre um deputado federal e um senador. Porque ela parecia querer ir para um cargo mais importante como o de senador, mas para fazer a mesma coisa e do mesmo jeito que fazia como deputada federal. Isso é, atuar como intermediadora entre recursos federais e demandas locais. Ora, um senador, ele tem um papel muito mais protagonista do que esse tipo de ação, de estratégia num mandato de deputado federal. Então depende, no caso da Rose de Freitas, de uma atuação um pouco diferente daquela que ela teve como deputada federal. Se pensarmos nos outros senadores, aí, pelo menos no caso de Magno Malta, temos um complicador. Magno, veja que até agora não falamos dele, é a primeira vez que aparece o seu nome. Ele é um senador, um de 3, não é? É um político que passou em brancas nuvens nessa eleição. No fim das contas, Ricardo Ferraço tem dado essa projeção nacional de maneira muito mais importante do que Ana Rita, até agora, senadora, e Magno. Agora, você acredita que o papel agora, daqui para frente, do senador Ricardo Ferraço?
uma vez que ele está abraçando, né, a candidatura de Aécio Neves, né? Caso a presidente Dilma se reeleja, né, fica um pouquinho complicado, né? Tem que buscar um outro nome para fazer essa ponte, né? Ele já vinha de um certo desgaste com o governo petista, porque na Comissão de Relações Exteriores do Senado ele terminou protagonizando o que foi interpretado como um incidente diplomático com aquele senador boliviano que ele, numa história um tanto tortuosa, conseguiu trazer para o Brasil, que está exilado em Brasília. E de fato ele já tinha um certo distanciamento do governo Dilma em razão disso, por uma atuação muito crítica ao governo do PT de Dilma Rousseff. Mas regionalmente, pelo menos, ele vai estar alinhado com o governador. Uma liderança e uma liderança forte, né? Não, e não só isso, ele vai estar alinhado com o governador eleito, ao que indicam aqui os resultados das urnas. Qual o caminho que você acredita que o senador Magno Malta deve seguir aí, daqui para frente? Porque ele ficou realmente muito apagado nessas eleições, Ele né? errou muito, ele errou muito. Ele queria ser candidato a presidente da República, não foi. Poderia ter saído candidato ao governo, também não foi. Depois bancou a candidatura de Contarato. Contarato deixou o palanque de Casagrande e mais tarde foi para o palanque daquele que é um adversário político de Magno Malta, que é Paulo Artung. Na sequência, Magno resolveu apoiar a Rose de Freitas, no que não é possível, legalmente falando, porque a sua coligação pertence à de Casagrande, não da de Paulo Artung. Então, uma atuação completamente equivocada ao longo de meses e meses, até antes, durante a pré-campanha. Restam aí mais 4 anos de mandato. Ele tem uma bandeira muito importante, que é a questão da pedofilia, mas, a meu ver, ele já fez coisas bastante significativas nessa área, mas essa não tem sido mais uma quadra que tem dado a ele a projeção que um senador precisa ter caso queira disputar algum outro cargo político. Ou seja, sai enfraquecido. Muito enfraquecido, e para ele uma derrota política agora bastante significativo, porque daqui a 4 anos, se ele quisesse se reeleger senador, é muito mais fácil, uma vez que teremos 2 vagas em disputa. Teremos 2 vagas em disputa, aliás. Bom, nós temos aqui, a produção aqui está me passando, né, a partir de agora, a pesquisa, né, de boca de urna do Ibope, né, para a presidência da República. Presidente Dilma Rousseff com 44% das intenções de voto, seguido de Aécio Neves com 30%. Marina, 22%, ou seja, o que já estava previsto nessa passada do Aécio pela Marina, né, acabou se confirmando, né? Então, certamente, quer dizer, pela pesquisa de boca de urna, indicando aí um segundo turno entre a presidente Dilma e o candidato Aécio Neves. Mas um erro que não é pequeno, são milhões de votos. Realmente bastante, né? De 30 para 22, mas você acredita que... E eles estavam em empate técnico antes de ontem. Mas você acredita que isso não foi aos 45 minutos do segundo tempo ou não? As pesquisas mesmo é que erraram. Não, mas veja, depende da pesquisa que a gente observe, mas tomando uma média, eles tinham aí 24%, 25% os dois, tá certo? Um pouco para mais ou para menos, e era essa a indefinição que existia. Ora, ele termina 5% a mais do que esses 25%. Então, fora ainda da margem de erro, o que significa que a pesquisa errou, não é? E cada ponto percentual, nacionalmente falando, dá aí alguma coisa em torno de 1 milhão de votos. Então, são milhões de votos a mais para ele e milhões de votos a menos para Marina Silva, que a pesquisa não detectou. Certo. Bom, como é que você acredita que Aécio vai agora para esse segundo turno? Quer dizer, de acordo com o que está aqui na boca de urna, né? Não sabemos se na apuração isso vai se confirmar, né? Mas vai motivado. Leva a crer que... Vai motivado, tá certo? Vai. Porque ele ficou fora do segundo turno em muitas pesquisas. Logo depois da morte de Eduardo Campos e da chegada, da confirmação de Marina Silva como candidata a presidente da República pelo PSB, o seu partido, diante dos números, já falava em eventuais apoios a Marina Silva no segundo turno, uma espécie de fogo amigo, né? O coordenador da sua campanha, no que foi censurado depois por integrantes do PSDB, deu uma declaração, em certo momento, dizendo que caso no segundo turno eles não estivessem presentes, apoiariam Marina Silva. Então, já de maneira bastante antecipada, ao invés de dizer que estariam no segundo turno, aventando a possibilidade de estarem fora dessa disputa final com a candidata Dilma Rousseff. Então, um candidato extremamente motivado, porque para ele, pessoalmente, para o seu partido, uma vitória muito grande. Houve um pico de Marina Silva e ele conseguiu, em certos momentos, resistir a rumores de que estaria fora do segundo turno, resistir a conversações possíveis para apoios a Marina Silva.
impor dentro do partido a ideia de que deveriam bancar a sua candidatura e conseguiu. Agora, o que foi determinante para essa queda tão acentuada e vertiginosa da candidata do PSB, Marina Silva, né? Que teve uma ascendência enorme, né, após a morte, né, do ex-candidato Eduardo Campos e, de repente, foi caindo vertiginosamente, né? A que você atribui isso? Marina Silva está agora com 22% dos votos. Não é o resultado final. Mas em 2010 ela teve 19%. Né? Então é um patamar próximo. Ou seja, tem alguns milhões de votos aí que não são fiéis a ela, mas que são simpáticos à candidatura de Marina Silva. Então tudo que ela conseguiu além disso, ela chegou a ter 10, 15 milhões além desses aí que a boca de urna indica nesse momento, vieram da perspectiva de que ela pudesse representar o novo, vieram daqueles que, diante da exposição decorrente da morte de Eduardo Campos, passaram a ver nela uma possibilidade. Agora, à medida em que a campanha se desenrolou, e foram mais de 45 dias, pouco tempo na TV ela tinha para apresentar suas propostas e para se defender, foi alvo de críticas à direita e à esquerda, de Aécio e de Dilma Rousseff, e tropeçou nas próprias pernas em vários momentos. Então, a ideia do novo, a ideia de ser uma alternativa, a ideia de poder derrotar o PT, porque para muita gente isso era importante no voto em Marina Silva, tudo isso foi se desconstruindo ao longo da campanha e ela chega, pelo menos com esses números, a patamares muito inferiores daquilo que as pesquisas davam. Pois é, Vitor. Agora você, para um segundo turno, né? A presidente Dilma, quer dizer, muito se falou, né, que para o PT seria mais interessante ter o candidato do PSDB no segundo turno do que a candidata Marina Silva. Você acredita que isso ainda se confirma ou realmente a presidente Dilma vai enfrentar muita dificuldade nesse segundo turno aí, num confronto aí com Aécio Neves? Não, eu acho que se confirma, quer dizer... É mais fácil para a presidente Dilma ir para um segundo turno com Aécio Neves? É mais fácil num ponto de vista, porque repete um padrão com o qual o PT já está acostumado. Agora, em algum momento, esse padrão vai se romper, tá certo? Então, achar que sempre enfrentar o PSDB vai ser a melhor alternativa, porque com o PSDB o PT sabe como se portar e vai sempre se sagrar vencedor, isso é um equívoco. Em algum momento, podendo enfrentar o PSDB, o PT perderá a eleição, porque tudo é histórico e um dia o PT passará, como foi também com o PSDB. Se isso vai acontecer nesta eleição ou não, é uma outra história. Mas, de fato, a ideia da comparação, da privatização, da ideia de corrupção, da compra de voto, tudo isso forma um conjunto de temas com os quais o Partido dos Trabalhadores está muito mais acostumado na crítica e no enfrentamento ao PSDB. Marina seria um elemento novo. Agora, os votos de Marina Silva, né? Você acha que se dividem? Uma parte vai para Aécio, outra parte vai para Dilma? Ou seja, vai haver um racha aí do eleitorado de Marina? As pesquisas mostram que algo em torno de 50%, 60%, tanto de Aécio, da sua votação, quanto de Marina, iriam para um ou para outro, caso um ou outro seguisse para o segundo turno. Porque são votos menos ideológicos, isso é menos pelo que o candidato em si representa, do ponto de vista das suas ideias, de quem ele é e da sua carreira, e mais pela possibilidade de que aquele candidato venha a derrotar o PT. Seja porque esse eleitor, esse que é os 50%, 60%, não concorda com o Partido dos Trabalhadores, não concorda com a presidente Dilma, ou deseja uma mudança, e para isso precisa tirar o PT e a presidente da República do poder. Então, é muito provável que um percentual importante dos votos de Marina Silva siga para Aécio Neves. Agora, Marina Silva é uma candidata um pouco mais à esquerda do que Aécio, foi integrante do Partido dos Trabalhadores até há pouco tempo atrás, de maneira que existe um eleitorado que não é tão antipetista e que votou em Marina, mas que no segundo turno terá dificuldade de levar o seu voto para Aécio Neves. Você acredita... acho que essa é a diferença que separa ainda Aécio de Dilma. Alguns partidos nanicos, como o PSOL, por exemplo, e tal, podem migrar, a tendência é que migrem para o PSTU, migrem para a candidata Dilma Rousseff? Não, acho que não. Não, né? Mantenha... Porque são partidos ideologicamente muito firmes nas suas convicções e que fazem críticas muito contundentes, fizeram críticas muito contundentes no primeiro turno. A Luciana Genro, que foi a candidata que legalmente teve direito a participar dos debates televisivos, expôs isso a cada debate
no rádio e na televisão. Então foi muito clara a sua crítica a Aécio, a Marina e a Dilma. De maneira que no segundo turno é muito mais difícil para partidos como o PSOL fazer essa composição e ela fará muito pouca diferença porque o percentual de votos nos partidos menores é de fato pequeno. Bom, recapitulando aqui, eleição aqui no Espírito Santo, 98% das urnas apuradas, dos votos, né, apurados aí, né, nós temos aí confirmada mesmo a vitória do ex-governador Paulo Artung com 53,27% das intenções de voto, seguido do governador Renato Casagrande com 38,46%. O candidato do PT, Roberto Carlos, atingindo aí a terceira colocação com 6,4% dos votos, e a candidata do PSOL, Camila Valadão, com 1,11% dos votos. E Mauro Ribeiro, né, do PCB, com 0,11%. Ou seja, confirmou mesmo, né? Sim, eram números que a gente já estava discutindo há alguns momentos atrás. E voltando mais uma vez a falar do PT, aqui para fazer um registro positivo, esse resultado de Roberto Carlos é superior ao que algumas pesquisas indicavam. Elas indicavam percentuais menores ainda, algo em torno de 2% ou 3%. Ele sempre aparecia muito próximo de Camila Valadão do PSOL, e aqui ele aparece com 3%.